Eu tive que fazer esse vídeo hoje. É. Vou começar com essa frase. Isso porque o vídeo que era pra sair hoje, dia 9 de maio de 2024, seria o explicando conceitos sobre circuitos elétricos. Mas o que eu tenho visto nos últimos dias me obrigou a trazer esse tema em específico. Se você não vive numa caverna, deve estar ciente da tragédia que tem acontecido no Rio Grande do Sul, certo? Cidades inteiras embaixo d'água, pessoas sem ter acesso a serviços mais básicos, sem poder beber água, um copo d'água, para poder matar a sede. Até o momento, e espero que esse número não aumente, quase 100 famílias em luto, mais de 130 sem saber a localização de seus parentes e amigos, e mais de 200 mil pessoas desabrigadas. Estamos falando de uma catástrofe sem precedentes. E em meio disso tudo, enquanto o povo do Rio Grande do Sul luta pela sua sobrevivência, enquanto tanta gente se une para ajudar todas essas pessoas, é sério, o povo brasileiro consegue se solidarizar nos momentos mais difíceis, porque temos essa consciência de que são pessoas que estão sofrendo ali. Mas ao mesmo tempo que tanta atitude legal aparece, eu tenho que me deparar com teorias conspiratórias para justificar o que aconteceu no Sul. Mano, sério. É fora da realidade, gente. É fora da realidade. Gente, eu não sei em que mundo essa galera vive. Eu entendo que a falta de informação pode ser um fator para que algumas pessoas acabem acreditando em certas histórias. Mas eu tô aqui para explicar exatamente o que tá acontecendo. Não só no Sul, mas também no planeta como um todo. E é disso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre mudanças climáticas. Vamos lá. Antes de começar, quero lembrar que eu já fiz uma live inteira falando sobre aquecimento global e tirei várias dúvidas sobre o assunto pra galera. Eu vou deixar o card destacado aqui, tá? Então depois, se você quiser dar uma olhada mais a fundo, fica aí a recomendação. O que aconteceu no Sul? Bom, vamos dar uma olhada no mapa do Rio Grande do Sul, na região afetada. Essa região é banhada por um rio chamado Guaíba, né, que é o rio principal ali, né? Tem a Lagoa de Guaíba e tudo mais. Isso, em geral, é muito comum nas cidades. Apesar de termos situações onde o curso dos rios são desviados, como é o caso do rio Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, ou o Tietê, em São Paulo. O Guaíba não pode sofrer esse tipo de mudança devido à sua grande extensão. É claro, também devido a outros fatores, como, por exemplo, ao principal rio que alimenta a região e tudo mais. Para que você tenha uma ideia, do estádio do Beira-Rio, de uma margem do Guaíba até a margem oposta, tem quase 8 quilômetros de distância. Isso em condições normais. O que acontece é que no dia 27 de abril desse ano, chegou na região uma frente fria carregando muita umidade. Algumas regiões já começaram a ser atingidas por chuvas, tempestade de raio e granizo. Essa tempestade não se dispersou, ou conseguiu subir para outras regiões do Brasil, o que acabou concentrando toda a chuva num ponto só. E foram 7 dias ininterruptos de chuva na região, o que fez com que o Guaíba e os seus afluentes começassem a encher. Algo natural para essa época do ano. Mas como esse volume de chuva extrapolou o previsto, os rios começaram a alagar toda a região. E aqui está o primeiro ponto de atenção nessa história toda: a mentira. Não vou falar de fake news não, tá? Porque a gente tem o português e tem que chamar a criança pelo nome, não pelo apelido. A mentira de que teríamos as chamadas antenas HAARP controlando o clima na região e causando as chuvas. Tem que respirar fundo, porque não! Essas antenas HAARP de fato existem. E são uma pesquisa norte-americana sobre efeitos físicos em altitudes elevadas. Mas, cara, não tem nada a ver com a chuva que tá acontecendo no sul do país, ou tempestade de neve em Wyoming, ou coisa assim, cara. Não. Vamos lá. Nossa atmosfera é composta por camadas, como cebolas. Todos os efeitos climáticos acontecem na troposfera, que é onde a gente vive,
e no máximo na estratosfera. As HAARP são usadas na ionosfera. Mas olha só, se você olha para o esquema aqui, você consegue identificar onde é que está a ionosfera? Não, né? Porque na verdade a ionosfera é um pedaço de uma camada verdadeira, tá? É uma fatiazinha. Nesse caso, estamos falando da termosfera. E olhe só a distância entre a termosfera e a estratosfera, que é o máximo que você vai ter algum fenômeno climático. A distância é de 260 quilômetros. Gente, não é 260 metros, não. É 260 quilômetros. Ou seja, a camada em que essas antenas agem é muito superior à camada em que acontecem as mudanças climáticas. Então, mano, não faz o menor sentido essas antenas HAARP elas fazerem algum tipo de interferência no clima de uma região. Ou seja, sem essa de mudança forçada de clima. Além disso, as HAARP elas são usadas para estudar, na verdade, a transmissão de ondas eletromagnéticas nessa região específica da atmosfera. Ou seja, pode-se dizer que ela seria uma forma de melhorar a sua internet, tá? Então não tem nada a ver com mudança climática, mudança de clima, que não sei o que. Cara, é porque... O que acontece? As pessoas ouvem o termo onda eletromagnética e já associa as coisas mais bizarras possíveis. A falta de compreensão do que significam ondas eletromagnéticas causa isso, tá? Mas então, o que causou essa chuva toda, Sensei? Na verdade, é uma soma de fatores. O primeiro é o fato de que a gente tá numa temporada de chuva, né? Então é algo natural. Nesse começo do ano, todo mundo já conhece que tem chuva realmente nessa época do ano, né? Só que associado a isso, nós estamos também no período de El Niño. Para quem não sabe o que é o El Niño, é um fenômeno natural que ocorre entre 5 e 7 anos e tem duração de 1 ano e meio. Nesse caso, o El Niño começou no ano passado e estamos passando por ele. Ele acontece quando as águas equatoriais do Pacífico se aquecem, o que acaba gerando regiões de grande diferença de pressão. Aquele lance de ar frio desce e ar quente sobe. Então, isso aí é o que vai gerar os ventos, né? E essas águas esquentando ali na região do Pacífico vai aumentar essa quantidade de ventos que vão soprar, né? Esse aquecimento altera todo o clima do planeta. E no Brasil, nós vemos períodos de seca no norte e nordeste e chuvas intensas no sul e sudeste. Então, sim, as chuvas intensas no sul são coisas naturais. Entretanto, isso é considerando as condições normais do nosso planeta. A gente tem um porém nessa história. No ano passado, a gente viu uma seca nunca antes vista na região norte. Coisa assim bizarra, porque a gente viu rios que não deveriam secar, secando, ao ponto de você poder caminhar por eles. E isso não é natural. As secas acontecem, sim, mas não tão grave assim. E isso tem um motivo: o ser humano. Acontece que nos últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial, o ser humano conseguiu a façanha de produzir tanta poluição que a estabilidade climática do nosso planeta se alterou. O aquecimento global é real. E quando eu falo aqui de aquecimento global, muitas vezes é usado o termo elevação de temperatura, o que está parcialmente certo. Acontece que quando pegamos uma notícia que fala que o planeta vai aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius, isso não quer dizer que você vai pegar a sua temperatura da sua região e aumentar em 1. Não, não é assim que funciona. Esse valor de 1 grau Celsius é a média. Ou seja, é como se pegássemos a temperatura de todas as principais regiões do planeta, né? Víssemos como elas se modificaram, ou seja, quanto elas variaram, e fizéssemos uma média nelas. E essa média seria o valor de 1 grau Celsius. Ou seja, a gente teria ali algumas regiões do planeta em que teríamos frio muito extremo e regiões do planeta onde teríamos calor muito extremo, né? Então, quando você faz todas essa média, né, você vai encontrar esse valor de 1 grau Celsius.
Ou seja, se a gente faz uma matemática geográfica aqui, temos uma época do ano em que já chove naturalmente, somado com um fenômeno meteorológico extremo, e ainda por cima disso tudo, temos potencializado pelo aquecimento do planeta causado por nós, seres humanos. E o resultado disso tudo é justamente uma catástrofe anunciada. No final das contas, tudo isso poderia ter sido resolvido se o mundo não achasse que aquecimento global é brincadeira e só serve para fazer cartazinho de colégio para passar de ano. Agora temos que aprender a conviver com as mudanças climáticas, né? Que vão ficar cada vez piores. E uma observação. Já no ano passado eu cheguei a cobrir uma notícia no antigo Notícias Científicas aqui do canal sobre o alerta dos cientistas sobre o Super El Niño. Também vou deixar destacado aqui, tá? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha compreendido sobre o que está acontecendo e ajude a divulgar para todos os reais motivos, combatendo a mentira no meio científico. Vou deixar na descrição alguns links para que você, se quiser e puder, possa ajudar o Rio Grande do Sul. Toda ajuda é bem-vinda. Sério. Seja por informação, seja com doação, principalmente doação. Eu acho que o pessoal lá tá precisando bastante, tá? Bem, lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui. O link vai estar aqui na descrição. Tamo junto, em té, e fiquem seguros.